transformado pelo Evangelho, ele não pode ser um ator. Ele é o que ele é. Ele não pode atuar na igreja de uma forma e dar nome de outra. Ele é o que é. E Jesus criticava os fariseus porque eles eram hipócritas. E eu conversando com esse rapaz, ele dizia quantas vezes pregadores subiam criticando coisas que o povo estava fazendo e ele também estava fazendo. Isso é hipocrisia. E aí, quando eu conversava com ele, ele veio o pastor Santo Venâncio, ele disse: uma pessoa pegou o microfone aqui no círculo de oração e disse: irmãos, venham para a oração de madrugada. E repreendeu a igreja, porque a igreja não estava vindo para a oração de madrugada. E eu lá de cima me perguntava: eu nunca vi nem essa pessoa aqui também. Por que ela está criticando os irmãos? Isso é hipocrisia, irmão. Quando você pede do outro o que você não faz, é hipocrisia. Quando você exige do outro o que você não faz, é hipocrisia. Mas que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo arranque de nós qualquer sintoma, qualquer resquício de hipocrisia, porque o Evangelho nos deixa como transparentes. Somos aquilo que somos. Somos aquilo que Jesus diz que somos. Se estamos fracos, somos fracos. Se estamos precisando de oração, estamos precisando de oração. Mas nunca escondemos atrás de uma máscara. E aí eu dizia para aquele rapaz: eu não discordo de você. E o Evangelho critica a hipocrisia. Mas que você volte para Jesus. Não deixe essa hipocrisia dos públicos ou da vida de muitos crentes ser afastada do Evangelho. E aí eu vi uma frase que dizia: irmãos, alguém está aprendendo quem é Jesus através da sua vida. Se nós somos hipócritas, as pessoas, nós apresentaremos para as pessoas um Jesus hipócrita. Mas se nós somos transparentes, nós mostraremos para as pessoas o verdadeiro Cristo. Seja como Jacó. Lutou contra o anjo que era o próprio Deus e disse: eu sou Jacó, meu enganador. Passei a minha vida enganando todo mundo, inclusive meu pai e meu irmão. Mas a partir de hoje eu não quero ser mais Jacó. E o anjo, que era o próprio Deus, tocou nele e disse: a partir de hoje tu é Israel. Sabe por que Deus mudou ele? Porque ele reconheceu quem ele é. Deus não vai mudar o que você passa para as pessoas, o que você pensa que você é, não. Deus não vai mudar a sua reputação que as pessoas têm de você. Deus vai mudar quem você é. Então, se você é Jacó, enganador, reconheça: eu sou enganador. Se você está cometendo delito, pecado, não consegue orar, jejuar, ler a Bíblia, diz: Deus, eu não consigo. Chegue-se para Deus com o coração aberto, contrito e com sinceridade. Não com hipocrisia. Não exija de ninguém o que você não faz. Isso é hipocrisia. Para finalizar, para a gente entrar na mensagem, conversando com o Cauã um dia, ele disse: Marlon, o que é que eu faço? Eu quê? Teve momentos da minha vida que Deus me dava uma palavra para pregar para a igreja e eu não estava vivendo aquela palavra. E aí eu dizia: eu não vou pregar hoje. O que é que eu faço? Eu disse: Cauã, eu também já tive isso. E fugi com você. Mas eu aprendi com o Evangelho. Digo o quê? Quando Deus me dá uma mensagem que eu não estou vivendo, eu não deixo de pregar ela. Eu subo nesse púlpito e disse: irmãos, hoje eu irei pregar uma palavra que eu não estou vivendo. Deus me confrontou e mostrou que eu não estou vivendo ela. Mas eu me prostrei e disse: Senhor, então me muda, para que essa mensagem entre no meu coração e eu possa viver. Não deixe de pregar uma mensagem porque você não está vivendo. Suba nesse ponto e reconheça que você é um pecador, que você é pequenino, mas que você está com o coração aberto para Deus trabalhar no seu coração. Isso é o Evangelho. Eu estava louvando o hino e dizia: Senhor, tu és tudo que eu tenho, não há nada nesse mundo que eu desejo mais. Eu digo: Senhor, me faz viver esse louvor de novo. Porque nós estamos recheados de estar em igrejas que cantam: Senhor, te quero mais do que tudo. E Deus olhando lá do altar, onde Ele está sentado na glória, dizendo: hipócritas.
quando o Evangelho nos transforma, até os louvores nós temos que tomar cuidado. O que será que eu estou louvando? Será que é verdadeiro ou é hipocrisia? Reconheça, Deus, eu vou louvar um louvor hoje, eu não estou vivendo ele. Mas me ajuda a viver ele, Pai. Trabalha no meu coração. Isso é ser cristão de verdade. Não colocar máscaras e se tornar um hipócrita, porque Jesus vai condenar. Jesus quer que você reconheça quem você é, não que você finge ser alguém que você não é. Meu irmão assim amanhã chegou aqui e disse: eu estou precisando de oração, ore por mim. É isso que Jesus ama. Mas se ele coloca uma máscara e diz: não, vou fingir que está tudo bem, eu não ia trabalhar no coração dele. Ele ia perder a chance de ver o milagre do Senhor Jesus. Então, querido, eu vou recapitular o que nós já estudamos e depois entrar nesse assunto. Abra sua Bíblia, Efésios. Livro de Efésios, capítulo 1. Livro de Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Primeira doutrina para quem quer viver o Evangelho: eleição. Ele nos escolheu. Não foi eu que escolhi Deus, foi Deus que me escolheu. E Ele me escolheu antes da fundação do mundo. Por que Ele me escolheu? A Bíblia diz: porque Ele me amou. Então, antes de Deus criar qualquer coisa, quando só existia o Pai, o Filho e o Espírito, Ele nos escolheu. E o que moveu Ele a nos escolher? O seu amor. E aí o texto diz o quê? Para ser santo. Ele não nos escolheu porque nós éramos santos. Nós não tínhamos nem nascido ainda, irmão. Ele nos escolheu para a santidade. É Ele que vai nos conduzir para a santidade. Deixa eu dizer algo, talvez cause algo dentro do seu coração: santidade não salva ninguém. Santidade não vai salvar ninguém. A santidade é o resultado de alguém que teve a sua vida alcançada pelo Evangelho. A santidade sempre é o fruto do Evangelho dentro do nosso coração. Por isso que Paulo ele é criterioso ao escrever: olha, você não foi escolhido porque eram santos. Vocês foram escolhidos para viver em santidade. Deus é que vai provocar isso dentro de vocês. Aí hoje eu vejo pessoas subindo no mundo dizer que você tem que ser santo para ser salvo. Não! Todo salvo será santo. Mas a santidade não salva ninguém. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Essa é a salvação. Santidade não vem antes, santidade vem depois da salvação. Primeiro eu sou salvo, e aí Deus trabalha em mim para que eu ame santidade. É isso que está no texto. E aí Ele nos escolheu para quê? Para ser santo. Antes da fundação do mundo. 1 Pedro, ainda sobre a eleição. 1 Pedro, capítulo de número 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro 1, 2 diz assim a poderosa palavra do Senhor: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência. Eleitos. Aí agora Pedro vai acrescentar algo que Paulo não falou. O que é que Paulo falou? Fomos eleitos à fundação
Eleitos segundo a presciência. O que significa presciência? Deus previu o futuro. Vou explicar de uma forma prática. Antes da fundação do mundo, quando só existia o Deus Pai, o Filho e o Espírito, não existia terra, não existia sol, não existia nada. Ele olhou para o seu futuro e disse: Jesus vai morrer por Ian e por toda a humanidade. E eu vou apresentar esse Jesus a Ian. Eu vou chamar Ian pela minha graça. Se Ian crer, se arrepender e perseverar até o final da sua vida, ele será eleito de Deus. Isso é presciência. Ele já viu o nosso futuro. Eleito segundo a presciência. A oferta é Jesus. Só há salvação em Jesus. Mas Deus previu quem ia crer, se arrepender e perseverar. Como também Ele previu quem não ia crer. E aqueles que Ele previu que não ia crer e queria rejeitar o Evangelho de Jesus, Ele condenou. Eleito segundo a sua presciência e santificação do Espírito, a palavra para aparece de novo. Para que nós fomos eleitos? Para a obediência. Vou dizer mais algo aqui que vai provocar seu coração. A obediência não salva ninguém. A minha obediência não me salva, a sua obediência não me salva. O que o texto está dizendo é: você foi escolhido, você foi eleito para obedecer. Ele não está dizendo você obedecia e porque você obedecia, Deus escolheu você, porque você é um cara bem obediente. Não, Ele está dizendo: eu lhe escolhi para que você vivesse a obediência. A obediência salva ninguém, irmão. A obediência é fruto da salvação. Eu só obedeço a Deus porque eu sou salvo. Ninguém que não foi salvo pode obedecer a Deus. Só obedece a Deus quem foi salvo, quem foi alcançado pelo Evangelho, quem foi transformado por essa graça. É essa pessoa que consegue dar obediência. Então não pense que a sua obediência vai me salvar. Quem me salva é Jesus. Não é a minha obediência que me salva, é a obediência de Jesus ao Pai, a ponto de levar Ele para a cruz e morrer por mim, que me salva. Eu vou passar quantos anos pregando isso, irmão, para entrar no seu coração. Fomos eleitos para obedecer. Quem está lá fora não obedece a Deus. Sabe por que você está obedecendo a Deus? Sabe por que você está se esforçando em orar? Sabe por que você está se esforçando em ler a Bíblia? Porque o Evangelho lhe alcançou. Porque a graça lhe alcançou e lhe reposicionou. Agora sim, em Cristo, você pode obedecer. Isso é a doutrina da eleição. Ele me escolheu antes da fundação do mundo. Ele previu que eu ia crer em Jesus. Ele previu que eu ia me arrepender dos meus pecados. E Ele disse: eu quero Ele, eu quero ela. O meu amor alcançou Ele. E eu vou fazer Ele viver em santidade. Eu vou fazer Ele viver em obediência. Essa foi a primeira doutrina que nós aprendemos. Segunda doutrina, volta lá em Efésios, capítulo 1. Efésios 1, versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele nos predestinou quando? Nós estávamos nascendo no mundo. Deus já me deu o destino antes mesmo de eu nascer. Deus já me deu o destino antes mesmo de criar o céu e a terra. Deus já me deu o destino antes mesmo de criar o espaço e o tempo. E qual é o meu destino? Ser filho de Deus por adoção. Ele olhou para nós e disse: eu quero você. E eu vou lhe dar um destino. Você vai se tornar filho de Deus por adoção. Agora a pergunta que eu faço: Deus é igual? E assim, se você der 10 flechas a Deus para acertar 9, vai errar algum? Não. Quem está dizendo que deu destino a nós não é o pastor. Quem está dizendo que deu destino a nós é o próprio Deus. Eu dei o destino a vocês. Vocês vão se tornar filhos. E aquele que deu destino nunca falha e nunca
se concretizou na sua vida? Abra aí em João capítulo 1. Aqui. Antes da fundação do mundo, Ele deu destino. E Deus é fiel para cumprir destinos. Onde é que Ele cumpre? João capítulo 1. Evangelho de João capítulo 1. Versículo 11 a seguir. João 1:11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos não o receberam. Deu o direito e o poder de serem filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. Quando é que esse destino se concretiza? No dia que você creu em Jesus. Esse destino se concretizou no dia que você creu em Jesus. A partir daquele dia você se tornou filho de Deus pela adoção. E o texto diz: não nasceu da carne nem de varão. Essa pessoa que se tornou filho naquele dia nasceu da vontade de Deus. Deus cumpre destinos. Deus cumpre propósitos. Se Ele disse que nós nos tornaremos filhos, nós vamos nos tornar filhos. Tem gente lá no mundo ainda que Deus já destinou que ele vai ser um filho. E vai chegar um momento que um dia alguém vai pregar para ele vai crer e se arrepender. E esse destino vai ser concretizado na vida dele, assim como um dia foi concretizado na minha e na sua. Segundo destino, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Irmão, você não é, guarde isso, você não é o que você está vivendo, você é o que a Bíblia diz que você é. Eu posso estar fraco na fé, eu posso não orar e não é a Bíblia, mas isso não me define quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Isso apenas demonstra que é uma fase, vai passar. É igual uma planta. Daqui a pouco as folhas vão cair, você diz: aquela está morta. Mas daqui a pouco chega o verão de novo e as folhas voltam a brotar. É só uma fase. Não se defina pelo que você está vivendo no momento. Se defina por aquilo que Deus disse que você é. Você é filho de Deus. Romanos 8, versículo 29. Porque os que antes conheceu, também os predestinou. Para quê? Para ser conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é o destino dos escolhidos? Qual é o destino dos salvos? Se parecer com Jesus. Aí lembra que eu disse? No dia que você creu, você se tornou filho. Mas só que aqui é diferente. No dia que você creu, Deus começou a trabalhar na sua vida para você se parecer com Jesus. Só que não é num instante, é até Ele voltar. Até Jesus voltar, o Espírito está trabalhando no nosso interior para que nós se pareçamos com Jesus. Não é na noite do dia, não é meses e nem anos. É uma vida até Ele voltar. Se eu morrer com 80 anos, é até 80 anos que Deus vai trabalhar no meu coração para eu parecer com Jesus. Se eu morrer com 90, é até os 90 que Deus vai trabalhar. Se eu morrer com 33, é até os 33 que Deus vai trabalhar. Porque é um processo até Jesus voltar ou até eu morrer. Qual é o processo? Ele quer me levar a me parecer com Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta. Se no dia que você creu, o primeiro destino se cumpriu na sua vida de ser filho, por que você duvida que esse segundo vai se concretizar? Sabe por que a gente duvida, irmãos? Porque a gente olha no espelho e vê que a gente é mau, que a gente é pecador e não presta para nada. Aí a gente começa a duvidar: será que um dia eu vou parecer com Jesus? Eu sou tão ruim, tão pecador. Mas olhe para Deus. Aquele que prometeu é fiel para cumprir.
Não importa o quão pecador você é, tão fraco você esteja, Ele disse que aquele que Ele escolheu, Ele vai levar a se parecer com seu Filho Jesus. Então Deus é fiel para cumprir. Deus é fiel, irmão. Eu tenho uma pergunta aqui, ó. As viagens de Judas, vocês sabem as coisas. Vamos dizer que Ian veio de uma família onde não tem crente. Na casa dele todo mundo xinga. Num dia, Ian xinga 100 vezes. Aí agora o irmão Walter foi criado numa família de crente. Nunca xingou. Ao 2 se converte, nem vai ir. Aí nós não conhecemos mais história, nem do irmão Walter nem de Ian. Aí eu vejo Ian xingando 70 vezes no dia. E vejo o irmão Walter xingando 10. Se eu não conheço a história do meu 2, o que é que eu vou dizer? Ian é um perverso. Ele está fazendo na vida dele 70 xingamentos no dia. Mas se eu conheço a história, como Deus nos conhece, quem é que está melhorando e quem é que está piorando? Quem xingava muito e está diminuindo o xingamento? Ou quem nunca xingou e agora está xingando muito? Nós não conhecemos ninguém, irmãos. Nós não sabemos a origem de vida de ninguém. Nós não sabemos como é que cada um vive no seu lar e como cresceu no seu lar. E aí nós julgamos, porque somos especialistas em julgar. Nós vamos dizer que Ian é perverso, mas na realidade, na ótica de Deus, Ian já diminuiu 30 apelidos no dia. Deus está trabalhando no coração dele, e isso é um processo. Eu fui para Euclides da Cunha. Tinha uma diretora uma vez, ela dizia que são crentes, eu não sabia não. Aí uma disse, eu sou desde 2009. E a outra, eu tenho 1 ano, estou caminhando. E eu vi que aquela que tinha 1 ano era meio atribulada. Só que eu, em nenhum momento eu julguei ela. Em nenhum momento eu metudei na cara dela de se converter. Sabe por quê? Porque a caminhada é longa. Eu não sei da vida dela, eu só sei que o Deus que entrou na vida dela tem um propósito. Levar ela a se parecer com Jesus. Sabe o que eu fiz? Eu fiz para aconselhar ela. Eu fiz para indicar livros para ela ler, para que ela possa entender o Evangelho. Porque eu entendo, eu também quando comecei era talvez pior que ela. Então, irmãos, quem vai chegar aqui, nós temos que abraçar e dizer, bora, vamos caminhar. Ah, eu estou xingando, não importa, um dia você vai parar. Deus vai fazer na sua vida. Ah, eu ainda tenho pensamentos maus, não importa. Deus disse que você tem um destino, se parecer com Cristo, então Ele vai cumprir. Tenha paciência. Mas se fosse um marlão legalista da Assembleia de Deus, estou falando que a Assembleia de Deus me ensinou legalista. Você era legalista lá. Oxe, o patrão pegar daquela irmã e dizer, vai pro inferno. Tu não é crente em nada. Mas o Evangelho me transformou. Se Deus teve paciência comigo, por que eu não tenho paciência com os meus irmãos? Eu tenho 15 anos indo na igreja, dando trabalho a Deus. Durante 15 anos eu dou trabalho a Deus. E Ele tem paciência comigo. Às vezes a gente quer tratar as pessoas de uma forma e receber o tratamento de Deus de outra. Não é assim não. Trate as pessoas como Deus me trata. Já que Deus disse, se você não perdoa, eu posso te perdoar. Se você quer meu perdão, eu quero perdoar o povo. A é a lógica. Deus me perdoa, eu tenho que perdoar. Mas quando o irmão é ofende, você não quer perdoar. Então você não está tratando as pessoas como Deus me trata. Porque todas as vezes que você pega e se arrepende, Deus lhe perdoa. Por que você não quer perdoar o outro? Isso é o Evangelho, irmão. Então o nosso destino é se parecer com Jesus. E talvez alguém no meio da igreja vai estar mais avançado, outro vai estar um pouco mais para trás. Mas o importante é que todos estão no mesmo caminho e no mesmo propósito. Talvez você não peque como um irmão peca em certos pecados, mas você já peca em outros, que ele também não peca. E aí? Tenha paciência uns com os outros, ajude uns aos outros, fortaleça uns aos outros. Tem gente que não pode entrar no bar. Por quê? Porque é tentado a beber. Por quê? Porque ele veio de uma vida assim. Já eu posso entrar no bar, não estou nem para cachaça. Eu não tenho vida assim de beber disso. Isso não me tenta. Mas outras coisas me tentam. E não vai tentar você.
Porque quem está em pé, tome cuidado para que não caia. Pedro disse: todos vão me negar, menos eu. Pedro disse: agora eu também vai negar. Não, que o meu canto vai me negar, porque tu tem autoconfiança em si mesmo. E a soberba precede a ruína. E quem foi que pegou? Pedro. Aí, às vezes nós somos igual ao irmão Pedro. Ah, Senhor, todo mundo aqui pode cair, vacilar e todo mundo não beber cachaça. Agora eu não estou falando. Aí amanhã você está lá e os outros que você disse que ia cair, está tudo aqui. Sabe o que é melhor? Eu sou pecador. Deus, eu sou fraco, me dá força para eu não cair. Segure minha mão. O mundo é mau. Me segura, Senhor, porque eu quero continuar na tua presença. Isso é o Evangelho. Então essa foi a segunda doutrina. Terceira doutrina, João 3. João 3. Então, eleição, predestinação. Agora vamos para expiação ilimitada. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele é condenado, quem não crê nele é condenado. Quem crê nele não é condenado, perdão. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. O que é a expiação que nós aprendemos, irmão? Deus morreu por todos, Jesus morreu por todos. Mas só vai ser salvo aquele que crê. Olha o que o texto está dizendo. Deus enviou seu Filho para morrer pelo mundo. Jesus morreu por todos. Mas só vai ser salvo quem? Aquele que crê será salvo. Porém, aquele que não crê já está condenado. Salvação é para todos. Deus deseja que todos sejam salvos. Mas existe uma exigência: creia e se arrependa. E é por isso que nem todos serão salvos, porque nem todos crerão e se arrependerão dos seus pecados. Então essa doutrina da expiação limitada, o sacrifício de Jesus tem poder de salvar todos, mas só vai ser eficiente na vida dos que creem e se arrepender dos seus pecados. Quarta doutrina, Romanos 3. Quarta doutrina, Romanos 3. Romanos 3, versículo 10, a seguir. Romanos 3, 10, 11, 12, 19 e 20. Romanos 3, 10, 11 e 12. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Tem mais, irmão? Que doutrina é essa? Depravação total. Todos os homens e tudo no homem foram afetados pelo pecado. Olha o que o versículo 11 diz: não há ninguém que entenda e não há ninguém que busque a Deus. Ninguém busca a Deus. Daí aquele povo lá fora no mundo, você sabe quantas vezes vão buscar a Deus para ser salvo? Nenhuma! Nenhuma! Porque ninguém busca a Deus. Você sabe quantas vezes eu tomar uma decisão de seguir a Jesus? Nenhuma! Porque o pecado afetou o livre-arbítrio deles, de tal forma que o arbítrio deles agora é escravo do pecado. Eles não podem dar o primeiro passo para Deus e nem vão dar. Todos se extraviaram e se fizeram o quê? Inúteis. Versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz, para que toda boca seja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Juntaram o que Paulo está dizendo: ninguém busca a Deus, todos se desviaram, se tornaram inúteis e todos vão ficar de porta fechada, porque todo mundo é condenado diante de Deus. É mais que eu. Isso é depravação total. É Deus
tu vai ficar de boca fechada, porque tu é condenado diante de Deus. Quer notícia pior que essa? Versículo 20: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei é o conhecimento do pecado. O ímpio não vem porque não quer. Ele não busca, você não quer não, porque ele não pode. Ele não pode buscar a Deus. Ele é um inútil. Ele se desviou e ele está debaixo da ira de Deus. Ele é condenado diante de Deus e não há nada que ele possa fazer para ser salvo. Essa é a doutrina da depravação. Ninguém busca a Deus, ninguém pode dar o primeiro passo. Aí entra outra doutrina. Qual é a outra? Graça. Graça. Efésios 2. Essa aí é a má notícia. Aí Paulo deu uma rola. Efésios 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. A má notícia é o quê? Quem está lá fora não pode dar o primeiro passo. Quem está lá fora nunca vai buscar Deus. Quem está lá fora se desviou e é um inútil. Quem está lá fora está debaixo da ira de Deus. Essa é a má notícia. Aí Paulo diz: mas pela graça sois salvos. O que é graça? É Deus indo de encontro ao pecador que não pode ir até Ele. Vou dar uma ilustração. Quem lembra do homem que foi curado paralítico do tanque de Betesda? Ele poderia ir até Jesus? Aquele paralítico tinha condições de ir até Jesus? Não, ele disse: eu não posso entrar nem nesse tanque. Quando eu tenho, já tem um tipo longe de mim. Estava lá deitado na esteira. Ele não podia ir até Deus. Ele não poderia ir até Jesus. Mas Jesus foi enquanto dele naquele dia e disse: tu quer ser curado? Então levanta, toma a tua caminhada. Foi isso que Jesus fez conosco. Nós poderíamos ir enquanto dele. Estávamos lá jogados no chão. Mas a graça dos orações disse: ei, levanta, porque eu te dou vida e vida com abundância. Isso é o Evangelho. É isso que nós devemos visualizar. Quem está lá fora não tem condições de vir. É a graça de Deus através da pregação do Evangelho que alcança eles. Jesus, quando vai para Gadara, tem um homem lá que se corta e come restos de mortos. Nu. Botavam prisões e ele quebrava. A família abandonou. Todo mundo tinha medo de passar naquele local. Ele não estava em si. Uma casta de demônios. Ele poderia ir até Jesus, irmão? Não. Mas Jesus chegou por discípulo e disse: vamos hoje atravessar até o outro lado. E quando Jesus chega, Jesus diz: olha, sai dele, demônios. E quando o demônio sai, a Bíblia diz que o homem agora está vestido de branco, lúcido, falando a Jesus, abraçado pela sua família. Ele diz: Senhor, deixa aí contigo. Não, vai e prega e mostra o que a graça fez na tua vida, mostra o que o Evangelho fez na tua vida. Ele não tem condições de ir até Jesus, mas a graça o alcançou. E o que é a graça? A graça é uma pessoa, a graça é o Espírito de Deus que age no coração do homem. Então, irmão, não bota na sua mente que o ímpio pode vir a qualquer momento que ele quiser para Jesus, que ele não pode. Ou Deus vai ao encontro dele, ou ele nunca virá. E como é que Deus vai ao encontro dele? Através de seus filhos que estão na terra. Nós levamos a mensagem do Evangelho. Ele tem um livre-arbítrio, ele vê quando quiser. Isso é heresia. O arbítrio dele foi destruído. O arbítrio dele foi restaurado quando a graça o alcança. Aí eu vou começar a última doutrina dizendo, para você visualizar melhor: quem está lá fora só pode dizer não para Deus.
Não, 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 não. Quando você prega para ele que a graça o alcança, Deus coloca ele na posição de dizer sim ou não. E muitos ainda vão dizer não. Só existe arbítrio de pecado quando a graça está em ação na vida do pecador. Ele só pode dizer sim para Deus quando a graça está em ação na vida dele. Se a graça não estiver agindo na vida dele, ele só pode dizer não. Por quê? Porque ele está escravo. E a última doutrina de hoje: um cristão pode perder a salvação? A maioria do povo da Barra disse que pode. E aí, por isso que vive numa gangorra. Uma hora passava, outra hora não está. Quando eu era mais novo na fé, voltava na minha mente: todo pecado que eu fazia, o Espírito Santo saía de mim. Aquela vez que eu me arrependi, o Espírito Santo entrava no meu corpo. Aí, tipo, não tinha 300 vezes no dia o Espírito Santo saía e entrava. Aí eu ficava aflito, eu digo: Deus, toda hora que eu vejo o Espírito Santo sai, toda hora que passar, o Espírito Santo entra. Mas não é assim que a Bíblia diz. Irmãos, como eu disse, é um assunto difícil. Eu quero deixar bem claro para vocês. Há textos na Bíblia, que nós vamos ver aqui agora, que você vai ler e vai mostrar para você que é impossível perder a salvação. Há outros textos na Bíblia que você vai ler e vai dar a entender que você pode perder a salvação. E qual é a conclusão? Daqui a pouco. Primeiro vamos para os textos que dá a entender que você nunca perde a salvação. Abra sua Bíblia. Romanos 5. Primeiro vamos ver os textos que diz, que provam que nós não podemos perder a salvação. Por isso que a Bíblia tem que ser completa. Eu não posso pegar uma parte da Bíblia e criar uma doutrina, não tem as outras partes. Por isso que eu tenho medo de ler um texto e interpretar, ou em outros textos para saber se falam do mesmo assunto, para que eu possa ter uma compreensão do todo da Escritura. Então vamos primeiro para os textos que provam que nós não podemos perder a salvação que Deus nos deu. Romanos 5, versículo 8 a 10, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo mais muito agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha o que ele diz: nós fomos salvos da ira. O que é ira? Guarda aí. Ira é inferno, condenação eterna. Se o texto está dizendo que você foi salvo da ira, que é o inferno e a condenação eterna, o que é que o texto está dizendo? Que não tem como você perder a salvação. Deus já lhe salvou da ira. Deus já lhe salvou da condenação eterna. E se ele já lhe salvou, tem como ele jogar lá. É isso que o texto está dizendo. É isso que Paulo está dizendo, mostrando a certeza da nossa salvação. Ele já nos justificou e ele já nos salvou da ira, da condenação. Quer ver outro? Romanos 8, versículo 35 ao 39. Romanos 8, 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele faz uma pergunta: a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos sepultados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é nos separar do amor de Deus? Condenação. Quando nós estivermos no inferno, o povo terreno no inferno, estão separados do amor de Deus. E o que Paulo está dizendo é uma pergunta: quem nos separará do amor de Deus? Ninguém. Nem a vida, nem a morte, ninguém. Por quê?
estamos garantidos em Cristo. Nós não seremos separados do amor dele. Isso mostra a certeza da salvação. Quer ver outro texto? Filipenses 1,6. Vou adiantar para ganhar tempo. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vocês começou a boa obra, vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Ó, aquele que começou a boa obra de salvação no seu coração, vai aperfeiçoar até o dia de Jesus voltar. Paulo está dando uma garantia da sua salvação. Aquele que começou não deixou de acabar, não. Ele vai concluir a obra até o final da sua vida. É igual a pessoa que começou a construir alicerce, abandonou para lá. Não, eu quero assim não. Ele começou a construir alicerce, ele vai terminar a casa e deixar ela pronta. É isso que Paulo está dizendo. Tenha certeza da sua salvação, porque aquele que começou no dia que você creu, ele vai concluir até o dia da vida de Cristo. Quer ver outro texto? João 6, 38 a 40. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porque a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e nele crê tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. É o que Jesus está dizendo? Todos que o Pai me deu, nenhum vai se perder. Ei, se Deus começou a dar algo na sua vida, eu não vou me perder. Mas eu vou, o que ele disse? Me ressuscitar no último dia e lhe dar a vida eterna. Essa é a garantia da salvação, irmão. Todos que Deus deu. Quem é o que Deus deu? O que ele elegeu e predestinou antes da fundação do mundo. Ele entregou na mão de Jesus, e Jesus disse: eu não vou perder nenhum. Você está seguro na minha mão. Você está aqui, ó, e ninguém pode arrebatar da minha mão. Quer ver outro texto? João 10, 27 ao 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço elas, e elas me seguem. Eu dou a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu elas é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e meu Pai somos um. Eu conheço a minha ovelha, me conheço, o que Jesus está dizendo. Eu dou a vida eterna a elas, e nunca elas vão perecer. Nunca elas vão perecer. Está falando de Jesus, irmão. Jesus está dizendo: eu dei a vida eterna para elas, e elas nunca vão perecer, Porque elas estão em minhas mãos. A garantia da nossa salvação está na Bíblia. A garantia de que Deus vai nos salvar está na Bíblia. Nós não podemos viver uma vida com medo, não. Eita, meu Deus, será que hoje, se Jesus voltar, eu vou para o inferno? Tem que ter garantia. Jesus deu garantias. Eita, errei, pequei, agora vou ser condenado. Garantias. Vamos lá. Vamos ler tudo não, agora para os outros. Esses são os textos. Tem muito aqui, mas vamos deixar para depois. Esses são textos que mostram o quê? Um cristão não pode perder a sua salvação. Mais claro do que isso, só um vidro transparente. E aqui está claro. Não tem nem o que retrucar, nem o que reclamar. Agora vamos para os textos que dão a entender que o cristão pode perder a salvação. Vamos lá. Por isso que eu digo, tem que ler a Bíblia toda. Pode ler só uma parte. Lucas 8. Lucas 8. Então, irmão, não se precipite em ler um texto e criar uma teoria. Lê a Bíblia. Veja outros textos que falam o mesmo assunto. Tenha paciência. Não seja precipitado. Lucas 8. Nós vamos ler o versículo 13. Lucas 8, 13. Olha o que o texto diz. Falando sobre
A parábola do semeador. E os que estão sobre a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, receberam com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação se dizia. Vou ler novo texto. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, ou seja, pessoas que ouviram a palavra, receberam com alegria. Só que essa palavra não teve raiz. Eles creram por quanto tempo? Algum tempo. Veio a tentação e eles se desviaram. Olha o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que eles não creram. O texto está dizendo que eles creram por um tempo. Esse um tempo eu não sei, pode ser 2 anos, 3 anos, 10 anos, não sei. Na vida de uns vai ser 2, na vida de uns 3. Nós temos um exemplo de Batagem, gente que passou 10 anos se desviou, gente que passou 1 ano desviou, gente que passou 4 desviou. Eu não sei qual é o tempo que ele está dizendo. Ele está dizendo que a pessoa recebeu a palavra com alegria e creu por algum tempo, mas aí vieram as tentações e essa pessoa se desviou. Então é uma crente, não é uma pessoa qualquer, é alguém que creu na palavra, que esteve ali no meio da igreja, mas que quando chegou tentações severas, ele se desviou. Então esse texto está mostrando o quê? Pessoas que creram perderam essa fé. Quer ver outro texto? 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4. 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo 4, nós vamos ver o versículo 1. 1 Timóteo 4, 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Nos últimos tempos o quê? Muitos vão se apostatar da fé. O que é apostatar da fé? Se desviar da fé. Ó, muitos vão crer, mas no final dos tempos vão se apostatar dessa fé que eles creram. Vão virar as costas para essa fé, vão se desviar dessa fé. É isso que o Espírito dizia a Paulo para escrever para Timóteo. Timóteo, muitos vão abandonar essa fé. Eles estão aí hoje, estão crendo, estão se esforçando, mas vai chegar um tempo de se afastar. Então esse texto está dizendo o que, irmão? Quem abre a sua fé, alguém vai constatar, tem gente que vai constatar. E nós temos exemplos no nosso dia a dia de pessoas que